Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências nesse ano de 2024 fazendo jejuns de 21 dias. Foi um jejum muito diferente que eu nunca tinha feito antes e na verdade o que eu percebi é que antes eu não sabia jejuar e esse ano de 2024 eu aprendi a jejuar de uma forma diferente, sobrenatural e que trouxe muitas revelações para o meu coração. Então vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. Bom, gente, no final do ano passado eu fui para a igreja e eu passei a vigília da virada na igreja de 2023 para 2024. Eu fiz uma oração e eu falei para Deus: Senhor, que esse ano de 2024 o Senhor faça a sua vontade na minha vida. E eu fiz uma segunda oração também. Eu falei: Pai, me mostra qual é a tua vontade para minha vida nesse ano de 2024. E eu lembro que passou o mês de janeiro todo, eu já estava acompanhando a Poliana Damascena no canal dela e no Instagram dela. Tem um vídeo aqui no YouTube que ela ensina como jejuar. Então eu fui assistindo aqueles vídeos e eu fui entendendo como fazer o jejum de uma forma diferente, que eu nunca tinha feito. Eu já até falei para vocês aqui que antes eu fazia jejum, por exemplo, 3 horas, ou 6 horas, ou 7 horas de jejum, ou às vezes abria até 12 horas de jejum. E como que era esse jejum assim? Era tipo, eu vou ficar 3 horas sem comer nada, sem beber nada e pronto. Aí passava essas 3 horas, eu ia lá e comia tudo de novo. Comia doce, comia o que eu quisesse comer. Passava as 6 horas a mesma coisa, passava as 12 horas a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta, gente, que aquela oração no final do ano, na vigília da virada, foi um divisor de águas na minha vida, porque Deus, ele foi me respondendo. Então, no mês de janeiro, eu senti o toque do Espírito Santo me chamando para jejuar, só que de uma forma diferente, né? Não era como eu já fazia, eu já estava acostumada a fazer antes. Por quê? Eu percebi que aqueles jejuns que eu fazia, eles eram espirituais, sim, mas eles não estavam trazendo um resultado sobrenatural para minha vida. Acho que no finalzinho de janeiro eu marquei no caderno jejum. Então seria jejum de 21 dias sem açúcar. Aí eu coloquei 12 pedidos, né? E eu também aprendi que os pedidos eles deveriam ser espirituais e eles deveriam ser verbos. Por exemplo, salvação, cura, restauração de identidade, de paternidade, libertação da glutonaria, libertação da idolatria. E assim eu fui fazendo pureza, santidade, para ouvir a voz de Deus. Então o meu jejum, ele tinha pedidos específicos e espirituais e verbos. Então eu entendi que eu precisava jejuar por verbos, pureza, santidade, libertação de glutonaria, libertação de idolatria. Então, antigamente eu jejuava de forma aleatória, eu não sabia nem fazer pedido, na verdade, né? Eu não sabia nem como fazer os pedidos. Eu até marquei aqui, o início seria dia 5 de fevereiro de 2024 e eu iria entregar o jejum dia 26. Então, como que eu abri esse jejum? Eu determinei que eu iria ficar sem açúcar. Não ia comer doce, chocolate, eu tirei o açúcar do café, do suco natural. Eu vi que o Espírito Santo ele foi me direcionando, sabe? Ele foi me mostrando o que ele queria que eu fizesse. Então esse primeiro jejum de fevereiro eu tirei o açúcar, eu fiquei sem açúcar. E eu tive abstinência de açúcar. Então o que aconteceu? Eu comecei a comprar bastante fruta, então eu comia muita banana. Os primeiros dias eu sentia muita falta do açúcar, eu sentia muita falta do doce, de tão viciada que eu era em doce. Tanto é que eu falei sobre isso no vídeo que eu gravei, né? Jejum versus glutonaria, como se libertar do pecado da gula. Então eu percebi que eu estava realmente com esse pecado da glutonaria relacionado a coisas doces, sobremesas, porque eu sempre fui muito voltada para o doce, eu sempre gostei muito de doce. Então, fazer esse jejum, eu percebi o quanto que o meu corpo estava viciado realmente no açúcar. O meu corpo gritava, pedia o açúcar, pedia o doce.
porque a gente sempre tem aquele hábito, né, de almoçar ou jantar e comer algum docinho. Então, o que eu fiz nesse primeiro momento? Eu substituí tudo que era doce, assim, eu colocava fruta. Então, eu sentia muita vontade de comer alguma coisa doce, então eu ia para uma banana. Eu lembro que nesse primeiro mês, eu tomei muito suco de fruta natural, porque parece que o corpo gritava, assim, desesperado por açúcar, por doce. Então, como tem algumas frutas que elas são um pouco doces, tem algumas que são amargas, né? Você vai se acostumando depois, mas eu sei que eu sentia essa abstinência, sabe? Parecia realmente que eu estava viciada e eu precisava me libertar desse vício. A gente precisa entender que a gente pode comer o alimento foi criado por Deus, mas de forma equilibrada. Então a gente não pode nem comer de menos nem de mais, e tem coisas que a gente realmente não pode comer, porque eu fui descobrindo o quanto que o açúcar faz mal para o nosso corpo, ele inflama o nosso corpo. Assim também como o glúten, né? Depois de um tempo, mais pra frente, lá pro meio do ano, eu fui descobrir que o glúten também inflama o corpo do ser humano. O que eu percebi fazendo esse jejum, tirando o açúcar, é que o Espírito Santo ele teve mais liberdade para falar comigo. É como se o meu corpo tivesse tão inflamado, tão entupido de coisa ruim, tão cheio de coisa ruim, né, de doce, de sobremesa, de chocolate, que eu não estava conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Esse primeiro jejum foi muito difícil, A luta com a minha carne, com o desejo da minha carne, foi muito grande. Porque eu queria comer doce, eu queria comer alguma coisa, eu ficava, tipo, desesperada. Então, os primeiros dias foi muito difícil. E eu lembro que os últimos 5 dias foi mais difícil ainda, porque batia um desespero para comer alguma coisa doce, né? Então, era uma luta espiritual e ao mesmo tempo física, né? Para vencer os desejos, para dominar o desejo. E uma coisa que é muito importante eu falar para vocês é que o jejum, assim, ele faz com que a gente aprenda a se dominar, a ter domínio próprio, faz com que a gente consiga dominar os nossos desejos, os nossos impulsos, a gente passa a ter mais controle sobre a situação, controle emocional e tudo mais. Só que é um processo. Não é no primeiro jejum que vai acontecer tudo, né? Não é no primeiro jejum que você vai se libertar de completamente tudo. Nesse primeiro jejum aconteceram coisas sobrenaturais. E uma delas foi que eu também me libertei de um pecado, de uma impureza que eu não conseguia me libertar antes. Então era um pecado que eu carregava comigo há muitos anos e eu não conseguia de forma nenhuma me libertar. E através desse jejum eu consegui me libertar. Então, por que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque eu precisava compartilhar com vocês como que foi a minha experiência fazendo jejuns de 21 dias todos os meses. Então eu fiz esse jejum a partir do mês de fevereiro de 2024 e fiz até o mês de outubro, os 21 dias. Durante esse período eu fiz 2 jejuns de 40 dias. Novembro e dezembro eu fiz jejum de poucos dias, então não foi de 21 e não foi de 40, né? Porque como eu gravo vídeos aqui pro canal, eu precisava não fazer jejuns tão prolongados, porque eu ia precisar provar algumas comidas, sobremesas e tudo mais, né? Teve a ceia de Natal que eu gravei aqui pra vocês, então eu preferi fazer uns jejuns mais curtos. A gente precisa aprender a jejuar, existe um jeito certo de jejuar. É claro que se você tá iniciando o jejum, você abre um jejum de 3 horas, de 6 horas, de 12 horas, não é errado, tá correto. Porém, você precisa aprender a fazer os pedidos certos, né? Não é qualquer pedido, não é qualquer coisa. E algo que eu falei lá no outro vídeo de jejum versus glutonaria é que o principal objetivo de jejuar é ouvir a voz de Deus. E quando a gente jejua dessa forma que eu vou falar pra vocês, que eu tô falando pra vocês nesse vídeo, gente, eu não sei explicar o que acontece no mundo espiritual, mas é como se a gente abrisse um caminho e Jesus vem ao nosso encontro e ele consegue falar com a gente. Sabe? É como se o nosso ouvido espiritual, ele destampasse. É como se os nossos olhos caísse toda a escama espiritual que tem nos nossos olhos e a gente consegue enxergar as coisas.
a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então, é algo assim muito sobrenatural mesmo que acontece. Então, esse jejum foi assim uma novidade para mim. Eu nunca tinha jejuado assim. A primeira vez que eu vi alguém falar de jejum assim foi lá no canal da Missão Virtuosa, onde eu vi a amiga da Dani falando que tinha tirado o café. Ela tinha deixado de tomar café por um tempo. Então ela abriu um jejum de café, ou seja, ela abriu mão do que ela mais gostava, que era o café. Então ela ficou um período sem tomar café. Eu achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de jejum. De você abrir mão de alguma coisa que você gosta muito, né? Que você às vezes é até viciado. Tem gente que é viciado em massas, pizza, lasanha. Esse tipo de jejum foi assim algo surreal na minha vida. Eu nunca tinha feito um jejum dessa forma, né? Então o primeiro mês foi o mais difícil. Eu fiz os 21 dias no mês de fevereiro, entreguei o jejum. Depois, quando foi no mês de março, no dia 1º de março, eu iniciei outro jejum de 21 dias e eu fui fazendo assim até o meio do ano, onde no meio do ano eu fiz a mentoria com a Poliana Damascena, a aula Cartas para Deus, e lá nós fizemos um jejum de 40 dias e lá ela tirou o açúcar, o doce, né? Tirou o glúten e a lactose. Também foi muito difícil tirar o glúten, tirar a lactose, porque bateu até um desespero mesmo ficar sem, porque meu corpo não estava acostumado a ficar sem o glúten nem lactose. Foi outra experiência mais difícil ainda, mas eu quero falar um detalhe muito importante nesse primeiro jejum de fevereiro para vocês, que eu acho que foi assim surreal. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu nunca imaginei que o Espírito Santo pudesse se revelar dessa forma tão grandiosa que ele se revelou para mim. Teve um dia, se eu não me engano, foi no segundo dia que eu tava de jejum. Eu tava sentada na minha cama. Eu tinha acabado de ler a Bíblia. Eu tinha acabado de fazer a leitura ali anual, que também vai ter um outro vídeo que eu vou falar como que eu consegui ler a Bíblia toda em 11 meses. Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, e aí começou a vir dentro de mim um desejo muito forte de falar em línguas. E eu comecei a falar em línguas de uma forma muito diferente, que eu nunca tinha falado, e eu ficava pensando, meu Deus, que língua é essa que eu tô falando? Porque era muito estranho, era muito diferente. Eu fiquei ali um tempão orando em línguas, falando em línguas, e ali naquele momento, pela primeira vez, o Espírito Santo me revelou algo. Ele fez uma revelação de algo que aconteceria, e conforme eu fui fazendo jejuns, mês após mês, o Espírito Santo foi me revelando mais coisas. E então aquela primeira revelação que ele me fez, ele falou na minha mente, ele falou muito forte na minha mente, e conforme foram passando os meses, ele foi falando, olha, isso vai acontecer em 6 meses. Então quando chegou no meio do ano, realmente aconteceu o que ele havia falado, né? Então ele foi me direcionando, ele foi falando passo a passo do que iria acontecer. E outro detalhe muito importante é que eu descobri nesses meses em que eu fui jejuando o quanto que é importante a gente falar em línguas, né? O quanto que é importante a gente orar em línguas todos os dias. Eu tinha aprendido há muitos anos atrás, que eu já ouvi muitas vezes, né, vários pastores falarem isso, que a gente não tinha o Espírito Santo só para falar em línguas, só que o Espírito Santo ele veio para a gente falar em línguas, sim, para a gente edificar, se edificar. O próprio apóstolo Paulo fala que o falar em línguas edifica a si mesmo, né? Então, se você for falar em línguas na igreja, você tem que ter a pessoa ali para interpretar aquelas línguas. Mas você pode falar em línguas. Então, o Espírito Santo também me mostrou que eu precisava falar em línguas todos os dias. Então, o falar em línguas nos edifica, nos fortalece, nos liberta. Então, a primeira coisa que eu percebi nesse jejum foi que o Espírito Santo me conduziu a uma libertação de algo que antes eu não conseguia me libertar. Então, conforme foi passando o tempo, o que eu percebi também? Que o meu paladar, ele foi ficando mais aguçado. Então, teve uma vez que eu fui tomar um café da manhã e eu não estava mais em jejum, né? Tinha acabado aquele período de jejum. Eu não lembro se foi em fevereiro ou se foi em março,
Mas eu sempre gostei muito de comer tapioca com coco e leite condensado por cima, assim, sabe? Eu colocava tapioca, o coco e o leite condensado. E eu lembro que quando eu fui comer essa tapioca com leite condensado, eu senti o sabor do leite condensado muito doce, um doce muito exagerado, sabe? Eu senti um doce assim enjoativo, eu não consegui nem comer. Por quê? Porque o meu paladar ele foi se adaptando a ficar sem o açúcar. Então, o primeiro mês eu acho que eu ainda tomei café, mas eu tomei sem açúcar. Aí no segundo mês eu já tirei o café e tirei o açúcar porque eu achava muito amargo. Hoje eu já consigo tomar o café sem o açúcar, eu tô tomando café todos os dias agora sem açúcar. Então, o meu corpo, o meu paladar, o meu organismo, ele foi se adaptando a ficar sem o açúcar. Tanto é que vocês podem ver nos vídeos das compras que eu acho que eu comprei açúcar em janeiro, ou foi dezembro do ano passado, e o açúcar ficou praticamente o ano todo no pote. Eu não fazia nada, não comia, não adoçava nada. Então, o meu paladar foi mudando. Então eu fui também tomando muito suco de fruta sem açúcar, fui comendo bastante fruta. E conforme eu fui fazendo os jejuns, a quantidade de fruta também foi diminuindo. Por quê? Porque aquela abstinência que eu tive no começo, ela foi diminuindo também. Então meu corpo foi se adaptando. Hoje eu já consigo ficar sem comer tanta fruta. Porque eu aprendi também que a gente precisa comer as frutas com moderação também. Porque tem fruta que também é muito adoçada. E eu acho interessante que conforme a gente vai ficando sem o açúcar, a gente vai conseguindo comer algumas frutas amargas sem sentir o sabor amargo daquela fruta, sabe? Porque a gente tá tão acostumado, nosso paladar, a comer tanta coisa doce, que quando a gente come uma coisa amarga, a gente acha que aquela fruta é amarga. E na verdade não é. Eu até ouvi um pastor falando que de tanto que ele fez esses propósitos de jejum, só que ele fez jejuns de 40 dias, acompanhado por um médico e tal. De tanto que ele jejuou assim, chegou um ponto que o paladar dele sentiu o sabor do suco de limão doce. Olha só o nível, né, que a pessoa chega, de tanto que ela jejua, o paladar dela consegue sentir o sabor do suco de limão doce. Porque ele foi almoçar e ele pediu suco de limão sem açúcar. E aí o garçom trouxe o suco de limão para ele. Quando ele provou o suco, ele falou assim: ué, você colocou açúcar aqui? Eu pedi sem açúcar. E o garçom falou: não, eu não coloquei açúcar. O suco está sem açúcar. E as pessoas que estavam na mesa junto provaram o suco e sentiram um sabor muito amargo do limão. Mas esse pastor não. Ele estava sentindo o suco do limão doce. Ou seja, o paladar dele mudou completamente. Então, para ele, o suco de limão não é amargo, o suco de limão é doce. Então, depois de um tempo que eu estava fazendo esses jejuns, eu lembro que o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu começasse a comprar mais frutas e diminuísse as coisas que eu estava comprando no mercado. Então, depois de um tempo, eu parei de trazer bastante coisa industrializada, como, por exemplo, eu tirei alguns biscoitos, né, salgados, que depois eu fui vendo que tinha açúcar na composição. Eu fui tirando algumas coisas também industrializadas que tinham açúcar. Nesse tempo eu até pensei em consumir produtos integrais, mas depois eu fui ler na composição e tinha açúcar. Então eu tirei molho de tomate, maionese, algumas coisas industrializadas que tinham açúcar também na composição. Então eu fui fazendo isso. E teve um período, que eu não lembro se foi fevereiro ou se foi março, que o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu comprasse chá natural. Então eu passei a comprar chá natural e teve uma vez em especial que eu fiz a compra de chá, eu gravei o vídeo aqui pro canal para vocês e depois que eu encerrei o vídeo eu fui orar sobre todos os produtos que eu tinha comprado. E nesse momento eu senti o mover do Espírito Santo dentro de mim para que eu orasse em línguas. E quando eu orei em línguas ali sobre todos aqueles produtos, eu percebi que aqueles produtos estavam dentro da vontade de Deus. Então era como se Deus estivesse falando assim: é isso que eu quero que você consuma a partir de agora. Ele foi me mostrando o que ele queria. Lembra da oração que eu fiz na vigília da virada? Eu falei: Pai, que seja feita a tua vontade na minha vida, nesse ano de 2024.
E eu também pedi para Ele me mostrar qual era a vontade dele. Quais foram as duas vontades de Deus para minha vida nesse ano de 2024? A primeira foi o jejum, que Ele me direcionou para fazer, e eu comecei em fevereiro. E a segunda foi a leitura da Bíblia inteira. Então Ele tocou também no meu coração para que eu lesse a Bíblia inteira durante esse ano de 2024. E, gente, eu vou falar para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida esse ano. Então, aquela oração sincera a Deus, aquele pedido que eu fiz lá no final do ano, na vigília da virada, eu vi que Deus foi me direcionando em tudo o que Ele queria que eu fizesse esse ano para minha vida espiritual. Esse ano também eu passei por muita tristeza, eu passei por muita frustração. Em setembro eu passei por uma decepção muito forte. Eu tive uma decepção tão grande, mas tão grande que eu não sei nem usar palavras para expressar para vocês, mas eu passei por um momento assim que eu fiquei muito para baixo, eu fiquei muito deprimida, muito angustiada, mas eu creio que o que me sustentou para me manter firme, de pé, foi esse jejum, foi a leitura da palavra, foi mergulhar em Deus mesmo, foi deixar o Espírito Santo trabalhar em mim. E eu percebi durante todos esses meses que o Espírito Santo ele foi me revelando muitas coisas, né? Mas aquela primeira revelação de fevereiro foi assim surreal. Eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo daquela forma, eu nunca tinha sido tomada pelo Espírito Santo daquela forma, sabe? O Espírito Santo nunca teve acesso assim ao meu coração daquele jeito. Por quê, gente? Porque eu realmente abri espaço, eu deixei Deus falar comigo, eu deixei Deus me guiar, eu falei, Senhor, faz a tua vontade nesse ano, que seja feita a tua vontade. Eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, porque todas as vezes que eu fiz a minha vontade, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu fiz as coisas do meu jeito, eu quebrei a cara. Então eu desejava que Deus fizesse a vontade dele, mesmo que a vontade dele fosse doer, porque durante esse ano de 2024, eu passei por muita dor, eu passei por muita situação difícil, eu sofri muito. Eu imagino que não só eu, né? Eu vejo muitas outras pessoas também falarem que esse foi um ano muito difícil. E realmente foi um ano muito difícil. Conforme eu ia lendo a palavra, o Senhor foi me dando direcionamento, Ele foi falando de cura, Ele foi falando de restauração. Meditar também na palavra de Deus esse ano foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E essa meditação, essa leitura, ela não foi só uma leitura feita de qualquer forma, mas foi uma leitura profunda mesmo, sabe? Eu mergulhei profundo nas escrituras. E aí no meio do ano, eu não lembro agora o mês, eu também comprei um caderno, que eu até mostrei para vocês em outros vídeos, que eu chamo ele de Revelações do Espírito Santo. Então aqui eu comecei a anotar, só que eu comecei a anotar em setembro. Eu não comecei a anotar em fevereiro, né? Porque eu não tinha esse costume, não tinha esse hábito. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo que eu precisava anotar as revelações que Ele me fazia, as coisas que Ele me falava, tanto na palavra quanto nos meus momentos devocionais, porque Ele falou muitas coisas nos meus momentos devocionais. E voltando ao assunto do chá, eu lembro que todas as vezes que eu fazia o chá, que eu pegava o chá na mão, que eu sentava ali no meu sofá, que eu começava a tomar o chá sem açúcar, eu sentia o mover do Espírito Santo em mim. Eu sentia que o Espírito Santo queria me falar alguma coisa, e eu simplesmente sentava ali com o chá na mão e eu falava, pode falar, Espírito Santo, eu tô te ouvindo. E aí ele começava a me falar as coisas. Por isso que muitas vezes eu tirava foto, né? Eu fazia um bumerangue do chá e falava que tinha um mistério no chá, tinha um segredo no chá. E realmente tem um mistério, um segredo profundo nas coisas naturais, que são os alimentos que Deus criou para o ser humano comer. E depois eu fui pesquisar sobre os chás que eu estava tomando e tinha tudo a ver com o que o meu corpo precisava. Eu sentia muita dor de cabeça quando eu estava de TPM, então eu sentia muita fraqueza. E eu percebi, gente, que durante esses jejuns que eu fazia, além de me trazer revelações do Espírito Santo, me levava a um relacionamento mais profundo com Deus no mundo espiritual, eu percebia que o Espírito Santo também estava me direcionando para cuidar da minha saúde.
da minha alimentação. Eu tinha uma vontade, um desejo muito grande de poder ir no mercado, fazer as minhas compras e tal, e trazer tudo que eu quisesse. Só que eu percebi que o Espírito Santo ele foi mudando essa ideia dentro de mim. Então, quando eu vou no mercado, eu compro poucas coisas, e quando eu vou na feira eu compro muitas coisas. Olha como mudou a minha cabeça em relação à comida. Então eu percebi que eu precisava comer mais frutas, mais legumes, verduras, né? Coisas mais naturais, chás, e tirar muita coisa industrializada da minha alimentação. Esse jejum eu fiz realmente no sentido espiritual, de ouvir a voz de Deus, de me relacionar com Deus, de mergulhar mais fundo no relacionamento com Deus. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz um jejum de comida, tirando a comida, parece que o Espírito Santo ele tem mais liberdade para falar com a gente. E esse jejum, por mais que ele seja espiritual, ele também traz um retorno físico para o nosso corpo. Por isso que eu falei no vídeo lá de jejum versus glutonaria, o quanto que é importante fazer jejum, tirar certas coisas, porque tá bloqueando o caminho do Espírito Santo, sabe? Então o Espírito Santo ele quer falar com a gente, ele quer se comunicar com a gente, mas o que a gente está consumindo é como se tivesse um bloqueio no meio do caminho, impedindo a passagem de Deus, sabe? Eu acho que muita gente pode achar que isso é loucura, nossa, não tem nada a ver. O que tem a ver comida com o Espírito Santo? Tem tudo a ver. Se a gente for analisar o jejum que Jesus fez, o jejum que ele fez preparou ele para a missão dele, preparou ele para o propósito dele. Então, se Jesus, que era o Filho de Deus, jejuou, imagine nós. A gente vê na Bíblia vários momentos em que o jejum ele foi importante para uma decisão muito grande. Então Esté jejuou 3 dias, mas eu imagino que Esté, ela já vinha fazendo vários jejuns. Então quando ela fez o jejum de 3 dias, ela já estava ali com o corpo dela totalmente preparado para aquele jejum. Porque é um jejum muito pesado. Ficar 3 dias sem comida, sem água, é um dos jejuns mais pesados e um dos jejuns que mais faz com que o céu desça na terra. Daniel, ele teve 2 períodos que ele fez jejuns na Bíblia, né? O primeiro ele fez por 3 anos e depois ele fez um jejum de 21 dias mesmo, que foi um jejum diferente. O primeiro que ele fez de 3 anos, ele tirou o quê? Ele tirou as iguarias do rei, ele tirou o vinho, ele tirou a melhor comida, ele poderia ter comido a melhor comida do palácio, mas ele quis tirar por quê? Porque ele sabia que aquela comida poderia contaminar ele, espiritualmente falando. E a gente vê que Daniel, ele foi um homem que ele teve muitas visões, ele teve interpretação de sonho, e ele fala que Deus é o Deus que revela o segredo, o mistério, o escondido, o oculto. Então Daniel foi um homem que teve visões até do futuro, do que vai acontecer no final dos tempos. Então olha a profundidade do jejum. Então o primeiro jejum que Daniel fez, ele comeu só legumes e bebeu água. Ele se absteve de muitas coisas deliciosas, dos manjares, dos doces, das sobremesas. Por quê? Porque ele queria um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Então a gente vê vários exemplos na Bíblia de jejuns assim, onde a pessoa ela tira algo que ela gosta muito. Aí no jejum de março eu já tirei açúcar, sobremesa e doce. Então eu colocava aqui, né? Eu podia comer legumes, fruta, arroz, feijão, eu podia beber água, suco natural e chá e água de coco. E eu fazia os pedidos, né? Eu fazia pedido para ter intimidade com Deus, para ouvir a voz de Deus, por pureza, revelação, cura na minha identidade, cura na minha paternidade. Dentro desse processo eu também fiz o pedido, né, de libertação da glutonaria, porque eu já expliquei lá no outro vídeo para vocês que a glutonaria, ela não é só relacionada à comida, ela afeta todas as áreas da vida de uma pessoa. E a glutonaria ela está relacionada à comida, a vício, a pornografia, a uma série de outras coisas, né, que envolve o corpo humano. Então, no mês de janeiro eu já vou começar um outro jejum, um novo jejum de 21 dias, onde eu já fiz aqui algumas anotações nesse caderno. Por que eu vou fazer esse jejum novamente? Porque eu realmente quero que o Espírito Santo me direcione nesse novo ano. Antigamente eu fazia lista de pedidos, eu escrevia metas, né? Eu ainda faço, escrevo, já escrevi as minhas metas aqui no Canva, e como a palavra de Deus diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as outras coisas são acrescentadas. Hoje eu entendo esse versículo na prática, que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, quando a gente busca essa profundidade de relacionamento com o Espírito Santo, o Senhor, Ele acrescenta as outras coisas, sabe? Então a gente não precisa se preocupar com as outras coisas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu quis compartilhar isso aqui com vocês porque eu achei que tudo o que aconteceu nesse ano, durante esse processo de jejum, foi muito profundo, foi muito forte. Eu vi realmente o mover do Espírito Santo dentro de mim de uma forma muito diferente, que eu nunca tinha vivido. Foi algo realmente sobrenatural. Cada vez que eu pegava a xícara de chá para tomar, ele me revelava alguma coisa a mais. Ele falava comigo, ele soprava dentro de mim um desejo muito forte de falar em línguas. E o falar em línguas ia me curando, me libertando. É claro que eu ainda estou no processo de cura, eu ainda tenho muitas coisas para me curar. Mas esse ano foi assim um divisor de águas na minha vida. Embora eu tenha tido muita tristeza, muita decepção, muita frustração, uma frustração que me derrubou profundamente, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me curou. Se o Senhor tocar no seu coração para você jejuar dessa forma, tirando açúcar, glúten, lactose ou alguma coisa que você goste muito, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você de uma forma única, especial e diferente como nunca antes. E eu creio que o fato de eu ter conseguido ler a Bíblia também tenha tido a ver com esse jejum, porque a gente precisa ligar uma coisa na outra. É oração, é jejum e meditação da palavra. São três coisas muito importantes, que uma está ligada à outra. Então, que Deus possa abençoar grandemente o seu novo ano e que esse ano o Espírito Santo possa levar você a um nível mais profundo de relacionamento com Ele através do jejum, da oração e da meditação das Escrituras Sagradas. Muito obrigada por você ter assistido. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do meu canal.